No coração da nação sertaneja, sempre há espaço pro amor de Deus. No campo e na cidade já chegou a novidade pra incendiar o nosso Brasil. Canção nova sertaneja é bem assim. É pra qualquer idade, é pra você e pra mim. Canção nova sertaneja é pro povão bem animado que quer estar ao lado da família. Canção nova, canção nova sertaneja. Lasqueira, nós estamos aqui outra vez, graças ao nosso bom Deus, mais um programa Canção Nova Sertaneja chegando até você neste domingo, domingo da juventude, hoje dia 30, hoje é dia da juventude. Nós estamos aqui para primeiramente parabenizar, louvar, bendizer a Deus pela juventude, que é o futuro da nossa nação, o futuro da humanidade. Então, claro, pedindo graças, pedindo bênçãos a Deus, que ilumine e dê sabedoria para toda a nossa juventude. O tema do programa de hoje, de cachoeira para o mundo. Hoje você vai conhecer um pouco mais, ou até mesmo relembrar, porque você que está aí há muito tempo com a gente no Canção Nova Sertaneja, já conhece a pessoa que está aqui, que inclusive começou cantando comigo, Antônio Moraes, vai trazer um pouco mais da sua história, né? Tudo que ele viveu. Você que perguntava, cadê o Antônio, que estava todo o tempo no programa Canção Nova Sertaneja, por onde ele andou, o que ele viveu, ele vai contar para nós. Claro, nesse dia da juventude não poderíamos ter pessoa melhor do que aquele que faz parte da nossa história, jovem, com um testemunho maravilhoso para trazer para a gente. Primeiramente, bem-vindo, querido Antônio Moraes. Muito obrigado, é um prazer estar de volta onde tudo começou. Na carreira musical, comecei aqui na Canção Nova, aqui no programa Canção Nova Sertaneja. Então é um prazer e um orgulho poder estar de volta. Muito obrigado pelo convite. Agradeço você ter aceito o convite. Daqui a pouco a gente proseia mais, Antônio, e antes, quero convidar você também aqui a interagir conosco pelo nosso Instagram, @CNSertaneja, @CNSertaneja é o nosso Instagram. Vai lá e compartilha também conosco a sua experiência. Eu sempre peço no programa, né, para que você interaja com a gente e marque o @CNSertaneja. Alguma coisa curiosa da área sertaneja que você acha que tem a ver com o programa, marca a gente, para a gente tanto colocar como conteúdo aqui no programa, mas também para a gente compartilhar aquilo que você vive aí, tá certo? @CNSertaneja. Aproveita e vai lá e segue também o Elias Júnior, @Elias Júnior CN. Também tenho, além do programa aqui, o trabalho musical que eu faço na Canção Nova, especificamente sertanejo. Então vai lá, @CNSertaneja. Aproveito para dizer que dia 28 de abril agora tem lançamento, tá? Dia 28 de abril tem lançamento de música e clipe em todas as plataformas, você procura lá, tá bom? O Amor Não Se Acaba, o nome da canção. Uma canção belíssima, você vai gostar, tá bom? Então, dia 28 de abril, se prepara aí que tem lançamento. Quero falar também do CN Plus. Você que não conseguiu ou não consegue acompanhar o programa Canção Nova Sertaneja nos horários que a gente transmite, nos domingos às 5 da tarde e quartas-feiras, que é a reprise 11 da noite, você pode acompanhar a hora que você quiser pelo CN Plus. Só você está lá no seu celular ou na sua TV, CN Plus se escreve, né? Aí você tem acesso ao programa Canção Nova Sertaneja e toda a programação da Canção Nova, como também as pregações, as palestras do Padre Jonas, Padre Léo, os missionários da Canção Nova. Tudo você encontra fácil e, como eu vou dizer assim, né? O privilégio de tudo isso é grátis. É grátis, você não paga nada. Você instala e tem acesso a essa infinidade de formação e conteúdo especial para você. Quero agradecer aqui o nosso querido Jefferson, diretor, né? Tá aí cuidando da gente
Deus abençoe, Jefferson, obrigado pelo seu trabalho. O nosso diretor Getúlio está de férias e nós estamos muito bem substituídos aí, né, pelo querido Jefferson, muito bem amparados, melhor dizendo, pelo nosso querido Jefferson. Muito obrigado, querido. Ele que começou lá atrás, né, quando o programa Canção Nova Sertaneja começou, o Jefferson, que era o diretor, então, fazendo memória, fazendo história mais uma vez com a gente. Jefferson, um privilégio, uma alegria ter você aí, viu, queridão? Agora, vamos lá, né? Antes de entrarmos um pouco mais na sua história, como eu disse, saber por onde que você andou, querido Antônio, a produção preparou algumas imagens e nós vamos acompanhar. Olha só. Desde pequeno vimos ele crescer. Entre a fazenda, os cavalos e a música, Antônio Moraes sempre carregou a essência do campo no coração. A paixão pela montaria e pela música sertaneja, a música country, o levou longe, mas foi aqui entre nós que lhe deu os primeiros passos. Do sonho à realidade, Antônio construiu sua trajetória com dedicação, talento e amor pelo que faz. Hoje ele brilha nos palcos e nos microfones, levando sua voz e sua história para o mundo. Uma história que começou aqui e que segue conquistando corações. Antônio Moraes, um talento que cresce com a gente. Muito bem, Antônio, olha só. E a partir dessas imagens, a partir disso que a gente já viu, nós vamos explorar muito mais você trazendo os detalhes dessa sua vida, né? Primeiro eu queria que você começasse dizendo para nós um pouquinho, quem é você? Né? Quem é Antônio? Porque a gente que participa do programa desde o começo já sabe, já identificou o rostinho, mas quem que simplesmente chegou agora ou pouco tempo, quem é Antônio Moraes? Bom, essa é uma pergunta que eu recebo com bastante frequência e vem se atualizando a cada ano, que o Antônio Moraes já fez muitas coisas. Já foi estudante, já foi laçador, já foi cantor e agora o Antônio Moraes ele é apresentador e narrador esportivo de eventos de Montes em Touros. Mas no fundo, o Antônio Moraes de verdade é o cowboy que nasceu aqui no Vale do Paraíba e sempre sonhou alto, sempre buscou grandes sonhos e que cada dia está batalhando para alcançar os seus objetivos. Muito bem. Olha, gente, o Antônio, você lembra que ano que foi que a gente gravou aquele clipe lá? Aquele CD? 2016. 2016, né? Então, o Antônio, ele começou aqui, vale a pena a gente aproveitar e mandar aquele abraço especial para a sua família, né? O seu pai, o Adriano Moraes, o tricampeão Montarim Touro, né, que foi apresentador do Canção Nova Sertaneja por um bom tempo, inclusive também muita gente pergunta do seu pai, como é que está seu pai, está bem? Ele está bem, agora é correria, porque a família nossa agora está tomando conta, como o senhor disse, Sim. Meu pai competiu montando em touros, e tem a organização, a PBR, Sim. que é uma organização mundial, que tem cinco escritórios, Sim. A principal nos Estados Unidos, aí tem a canadense, mexicana, australiana e no também Brasil. a PBR Brasil. Uhum. E o meu pai ele é o presidente e a minha família que agora está tomando conta de todos os eventos. Esse ano a gente vai fazer bastante. Sim. Inclusive daqui a pouquinho já está de volta a temporada dos rodeios, então vai ser bastante correria. Por isso que o apresentador Adriano Moraes tá faltando, porque é muita correria, são muitas reuniões e a gente está na estrada a maior parte do ano. Tá certo. Segue aqui o nosso abraço também para ele, para sua mamãe, a Flávia, também muito presente aqui, né, nos bastidores, ajudou muito o programa. Muito. O Jeremias, o Pedro, toda a família ali que está firme então nesse projeto aí da PBR. E então, nesse tempo, né, você foi convidado pelo Diácono Nelsinho a gravar, né? Ele te ouviu cantando na sua casa, não foi? É que sempre cantei, mas por brincadeira. Gostava, sabia tocar violão, então juntava os amigos, juntava a família e eu cantava. Eu cantava de tudo, sertanejo, rock, música country.
Aí o tio Nelsinho, o Diácono Nelsinho Correia, ele me ouviu cantar, aí falou, Antônio, eu tenho uma música e eu gostaria que você cantasse comigo, você topa? Falei, nunca gravei, mas vamos, né? Aí, Corajoso sempre. nossa Senhora. Eu acho que a coragem, a loucura, anda bem de parzinho. É seu sobrenome, né? Aí entrei aqui no estúdio, coloquei fone de ouvido, apagou as luzes, ficou só aquela luzinha iluminando a letra. Aí escutei a Falou música. gravando. Falou gravando. Aí passa uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí o tio Nelsinho, não, deu bom, parabéns, cantou bem. Falei, só isso? Só isso. Mas eu queria ficar no estúdio, eu queria viver aquele momento mais. Sim. Então, na hora que eu saí do estúdio, eu saí decidido. Uhum. Eu quero cantar, quero ser cantor. Sim. Ponto final. Eu vou cantar Se e vai ser lá nos Estados Unidos. Rapaz, por isso que você falou que mira alto. Porque eu cresci nos Estados Unidos, então, pro pessoal que não conhece a minha história, nasci aqui no Brasil, no Vale do Paraíba, mas bem novinho, mudei com a minha família para os Estados Unidos, porque o meu pai ainda estava competindo na época. Então, eu morei dos 2 meses até os 10 anos de idade nos Estados Unidos, morei no Texas. Uhum. Aí, a minha família voltou para tomar conta do escritório brasileiro. E então eu voltei para cá, curtindo a vida, estudei, estava laçando, treinando cavalos. Então, meio que Foi isso. não achei que eu ia voltar. Aqui no Brasil, então, depois que você gravou, você ficou pouco tempo. Foi o quê? Uns 2 a 3 anos, né? Ou foi mais? Então, foi 2 anos, porque foi no finalzinho de 2016 que eu gravei. Sim. Aí já saí decidido que eu queria cantar nos Estados Unidos. Uhum. Então, ainda estava na escola, me formei em 2018. E eu lembro, dia 12 de dezembro de 2018, estava indo para Guarulhos pegar um avião, mudando para Nashville. 12 de dezembro de 2018. Foi o dia da minha formatura. Você foi logo para Nashville, olha aí. Fui direto pro berço, E por o coração quê? da música Por country. que você foi para Nashville? Já com essa intenção? Tinha parente lá? Como é que foi isso? Por que Foi- Nashville? Então, Nashville seria como se fosse a Goiânia dos Estados Unidos. Ali é o coração da música country. Então, você já foi mesmo com esse objetivo. Eu estou indo Exatamente. lá para investir na carreira musical. Exatamente. Eu já tinha visitado umas 2, 3 vezes, onde eu conheci o meu professor de canto, o Brett Manning. Brett Manning. Brett Manning. Já trabalhou com... O professor Grandes dele nomes, né? trabalhou com o Michael Jackson, Vince Gill. Ele foi o professor de canto da Taylor Swift, Miley Cyrus, o Keith Urban, que é um ídolo meu. Então, eu tive a graça, que foi realmente um presente de Deus, de ter conhecido várias pessoas muito influentes no meio da música. Então, eu já fui para lá e, na verdade, foi o Brett Manning e também um compositor lendário, Rodney Crowell, que ele foi casado com a filha do ícone musical Johnny Cash. Sério, cara? Então, em 2017, eu fui fazer um acampamento de composição que ele estava... Eu me lembro. Nossa, foi muito bom. Eu me lembro. Aí ele falou, Antônio, você tem que ir para Nashville. Vai para Nashville que vai dar tudo certo. Entendi. Então, nisso você ainda morava no Brasil. Ainda morava no Brasil, eu Aí, tinha 17 anos. Nesse acampamento de compositores, você morava no Brasil, foi para lá e foi com seu pai, não foi? Fui com meu pai. Eu me lembro que seu pai chegou babando aqui, falando que esses nomes que você citou aí, né, os seus professores, né, que eles chamaram ele num canto e falaram assim, ó, o menino é fora da curva. Pode investir. Então, foi naquele dia que eu já sabia que eu queria mudar para Nashville, mas depois que eu passei aquela semana com o Rodney Crowell, Alan Shamblin, lá eu decidi, não, eu vou acabar o ensino médio E vou investir. eu vou embora. E como é que foi isso? Foi um tempo de muito aprendizado. Você começou a morar lá daí, né? Fui direto para Nashville. Onde é que você morou lá? Morei na cidade de Alugou Nashville. casa, você tinha parentes, amigos, como é que foi Comecei alugando um apartamento, que aí ficava a família. Eu fiquei, eu acho que os primeiros 2 anos que eu morei lá, se eu fiquei 20 dias sozinho é muito. Então sempre tinha
a minha mãe e o Pedro, ou meu pai, ou o Jeremias. Então, nunca fiquei sozinho lá nos 2 primeiros anos. Menino de 18 anos, estava começando na Isso música. que eu ia perguntar, a sua idade, 18 anos. 18 anos. Então, fiquei lá esses 2 primeiros anos, aí bateu a pandemia, voltei, fiquei um tempinho no Brasil. Aí, assim que liberou as coisas, eu falei, não, agora vou tentar de novo. Mas aí minha família já tinha começado a mexer com a PBR. Aí eu falei, não, vocês pode ficar tranquilo, vai tocando as coisas aqui no Brasil que eu me viro, eu dou um jeito lá nos Estados Unidos. Então eu voltei para Nashville, aí comecei a morar numa fazenda de uns amigos que acabaram virando família. Aí estava morando na fazenda, dá uns 45 minutos do centro de Nashville. Então era uma viagem meio longa para bater e voltar todo dia. Então comecei a treinar a cavalo. Eu tinha vários clientes ali na região, montava, exercitava. Treinar o quê no cavalo que você... Fazia de tudo. Cavalo de tambor, cavalo de laço, cavalo só de passeio mesmo. Então lá o que o povo precisava era pau para toda obra. Entendi. Mas e aí, como é que foi a música nesse paralelo aí? Você começou a deixar a música de lado? Não. Aí eu tava tocando 5 vezes por semana. Que lá em Nashville tem uma avenida Sim. que é só restaurante, bar, cheio de música ao vivo. Então, o normal. Tem o restaurante, o prédio com 3 andares e 3 palcos. Poxa, que legal. Abre 9 horas da manhã. Eles investem muito nisso, né? Muito. É a cidade da música. Eu vi esses dias um filme que aí tinha um dia que era assim, o dia do microfone aberto. Isso rola lá? Demais. Aí já é uma parte interessante, porque outra grande comunidade que tem em Nashville é dos compositores. Então, direto, todo dia tem a noite de microfone aberto e noite de compositor. Ah, então, tem isso também. Exatamente. Então, junta 2, 3 amigos, liga no local. Ó, eu tenho uma turma que está querendo mostrar umas músicas novas. Que dia vocês têm disponível para a gente fazer o nosso show? Aí fala, tal dia, beleza. E é só música original. Que fera. Geralmente junta de 3 a 4 compositores, música original, voz e violão. Aí vai mostrando. E tem alguns lugares que são mais estratégicos, onde o chefe de gravadora, compositor, eles frequentam. Isso que eu ia te perguntar, se é como no futebol, tem os olheiros da música. Demais. Todo lugar que você vai em Nashville tem alguém muito importante de olho. Então é uma... Caça-talentos. Os caça-talentos. Porque tem tanto músico, tanto compositor, tanto cantor. Tanta gente boa, né? Excepcional. E você tava lá nesse meio. E eu tava lá no meio. Aí, já não sei se eu sou daqueles excepcional, mas tava no meio. Então foi um tempo de muito aprendizado. Melhorei muito no violão, aprendi muito como usar a minha voz, De maneira o certa. máximo dela, da maneira certa também. Porque na época que eu estava cantando naquela avenida, os shows são de 4 horas. Então, tem os shows que é o trio acústico, 3 cantores, 3 violões, e vai tocando 4 horas. E também tem show de banda, que aí é só 2 cantores. Então, acaba sendo bem puxado. Então, Você segurava foi uma 4 horas? escola. 4 horas. Rapaz. E porque você não tinha o quê? Um ano de profissão, ainda, vamos dizer assim, da música. É por aí. Por aí, né? 1 ano, quase 2. Agora, falando desse estilo, o country, você tem isso forte dentro de você justamente por causa do contexto que você viveu desde pequeno. Que lá é isso que predomina, é o country, né? Exatamente. Principalmente no Texas, onde eu cresci, lá o que mais tem é a rádio country, tem show de música country. E foi que eu cresci ouvindo. Ouvindo, né? E principalmente os clássicos, o Willie Nelson, Merle Haggard, Johnny Cash, a Dolly Parton. Aí também fui ouvindo os mais novos na época, o Keith Urban, que é uma lenda, não só como cantor, mas como guitarrista, toca direto com o John Mayer, Blake Shelton, que a gente estava cantando antes de começar o programa. Nossa, tem tanto artista maravilhoso. E por que eu gosto da música country? Porque, na minha visão, a música, qualquer estilo,
precisa contar uma história e tem que te fazer sentir algo. E as histórias de superação, de amor, de sacrifício, de perca às vezes, é muito forte na Muita vida, né? Na muita música, vida. né? A música country transmite a vida real. E isso eu sempre fui apaixonado. E você quer que eu vou dizer uma coisa para você que eu sinto falta, eu admiro muito o povo lá dos Estados Unidos, que essa atenção especial, esse observar a letra da canção, como vocês, como, né, o povo americano. Eu já estou te tratando como americano. Mas é bacana isso. Eu aprendi isso com você, aprendi isso com seu pai, sobre a cultura dos Estados Unidos, né? Que, pô, essa questão de ouvir, prestar atenção na letra, quando alguém está cantando, escuta, né? E o que você trouxe, o que te chama a atenção na música country é a letra, é o sentimento que ela transmite. Acho isso muito fera. E, infelizmente, aqui, hoje a gente perdeu um pouco isso aqui no Brasil, do valor de uma letra, de uma história bem contada através da música, do sentimento que ela traz. E é uma coisa que vem se perdendo, não só no Brasil, no mundo todo. Então, de 10 anos para cá, a música country também perdeu bastante essa essência de contar uma história, mostrar uma vida através das palavras. Mas, de vez em quando, com um pouquinho mais de frequência, a gente vê que os compositores e os artistas estão vendo que o povo sente falta disso, dessa conexão verdadeira. É verdade. Então a gente sabe, tudo na vida é um pêndulo. Uma hora está de uma maneira, mas sempre volta ao centro. Oh, gostei. Essa é palavra de uma pessoa inspirada, né? Pessoa que tem vida. Queridão, faz o seguinte, prepara aí para cantar uma música para nós, que nós vamos quase para o intervalo. Antes disso, eu vou falar aqui dos nossos produtos de evangelização, porque a Canção Nova, ela depende da sua ajuda, né? Então, tanto pelos sócios, pela doação dos sócios, como os produtos que você adquire. Então, na nossa loja virtual, eu tenho aqui para indicar 2 livros para você hoje. Hoje um livro, O Padre, que conta a história do nosso fundador, o Padre Jonas, para quem quer se aprofundar, uma história fantástica, muitos detalhes aqui, nem eu como filho dele tinha conhecimento, mas quem escreveu esse livro, né, ele é um jornalista e ele fez questão de pesquisar a fundo, então tem coisas muito valiosas sobre o Padre Jonas aí. E um livro, né, do meu irmão de comunidade, o Ederson, também falando sobre a experiência de se preparar para a morte, o retiro da boa morte. Padre Jonas também sempre nos ensinou isso. Quer morrer bem? Precisa viver bem. Então está aqui o livro do Ederson também. Deixa eu lembrar que o nome do livro, gente, dá licença. E se a morte chegasse para você hoje? Livro do Ederson. Tá bom? Então, loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com. E encerro aqui agradecendo a Colacap, que é a nossa parceira na evangelização, pelo figurino que vocês sempre cuidam aqui do programa. Muito obrigado. Deus abençoe. São 3 minutinhos de intervalo e a gente vai com música, claro, o Antônio cantando pra gente. O que você vai cantar, Antônio? Bom, como a gente já falou de música country, contando história, e eu citei uma das lendas da música country, Blake Shelton, preparei essa música que eu já cantei faz um bom tempo, é bom relembrar. E o que a música conta para nós? Você vai cantar em inglês, né? Cantar em inglês? O que a música conta para nós? Fala aí. O nome da música já diz tudo. Deus me deu você. Então contando sobre o verdadeiro sentido de encontrar o verdadeiro amor. O verdadeiro amor. Deus me deu você para os tempos bons e ruins, para tudo que der e vier, eu sei que eu posso contar com você, porque eu sei que você é um presente de Deus. Que coisa linda. Antônio Moraes, 3 minutinhos, a gente já volta. I've been walking heartache, I made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be, but you stay here right beside me and watch as the storm blows through, and I need you.
God gave me you for the ups and downs. 'Cause God gave me you for the days of doubt. And for when I think I lost my way, there are no words here left to say it's true. God gave me you. And there's more here than what we're seeing, a divine conspiracy, that you, an angel lovely, would somehow fall for me. You'll always be love's great martyr, and I'll be the flattered fool. And I need you. 'Cause God gave me you for the ups and downs. 'Cause God gave me you for the days of doubt. And for when I think I lost my way, there are no words here left to say it's true. God gave me you. On my own, I'm only half of what I could be. I can't do without you. And we are stitched together in what love has tethered. I pray we never undo. 'Cause God gave me you for the ups and downs. God gave me you for the days of doubt. And for when I think I lost my way, there are no words here left to say it's true. God gave me you. Gave me you. A few days before he turned 80, he was sitting out back in a rocker. Said, what you been up to lately? I said, chasing a dollar, and in between sips of coffee, he poured this wisdom out. Said, if you want my 2 cents, I'm making $1 count. Buy dirt, find the one you can't live without. Get a ring, let your knee hit the ground. Do what you love and call it work. Throw a little money in the plate at church. Send your prayers up and your roots down deep. Add a few limbs to your family tree. Watch those pencil marks and the grass in the yard all grow up. 'Cause the truth about it is, it all goes by real quick. You can't buy happiness, but you can buy dirt. Rapaz, eu não tinha como não fazer aqui um vídeo dessa música. Muito bom, Antônio Moraes. E essa aí, conta pra nós que música que é, de quem que é. Essa é uma música do Jordan Davis com o Luke Bryan, outra lenda da música country. E ela conta a história de um jovem conversando com um velho, vizinho dele. Aí o velho pergunta, e aí me conta, o que você anda fazendo da vida? E ele responde, tô só vivendo, trabalhando, tocando minha vida, cuidando dos negócios. E ele fala, você já sabe que eu tenho um pouquinho de experiência, posso te dar uma dica para você saber o que realmente importa nessa vida? Compre uma terra, acha a mulher que você ama, trata ela bem, vai para a igreja, porque tem coisa que o dinheiro não compra. As experiências, a sua vida, as histórias que você vai contar, as memórias que você vai fazer, nada disso, ninguém consegue tirar isso de você. Então essas são as coisas que realmente importam. Então viva bem. Que bonito, maravilha. Então, hoje dia 30, dia da juventude,
Antônio Moraes voltou ao programa Canção Nova Sertaneja depois de um bom tempo, né? Ele que sempre estava aqui cantando com a gente, ajudando no programa. E no primeiro bloco nós falamos sobre essa trajetória, né? Por conta da música, de querer ser um cantor, foi lá para Nashville, viveu um tempo lá. E nós vamos continuar a história a partir daí. Mas não tem como não comentar o que você trouxe agora, né, na letra dessa canção. Jovem ouvindo o conselho de uma pessoa mais velha. Né? Hoje, nesse Dia da Juventude, quero deixar essa dica para todos os jovens. Antônio, você é a pessoa que você é hoje, com os valores que você tem, esse jovem com essa postura de um homem justo, um homem íntegro, sério, certamente aprendeu isso com alguém mais velho, não é? Com certeza. Toda sabedoria que eu tenho nesses quase 25 anos de idade, eu aprendi primeiramente, com os meus pais, que o meu pai ele é exemplo de superação, determinação. Minha mãe é exemplo de mulher, de Deus, de esposa, de businesswoman também, que agora é ela que toma conta da PBR Brasil. Businesswoman. Businesswoman. Mulher de negócios. É que não veio em português. Não, mas eu entendi. E também todos os meus professores, do André Leite, verdade, você fez aula com o André Leite. Brett Manning. Um abraço, Nossa, André. Um abraço. Tio André. Então, quem já viveu, já passou por dificuldade, já superou adversidades, e a gente sempre pode aprender muito com os, vamos dizer assim, os mais velhos, quem tem mais experiência. Isso, justamente, quem já viveu. A gente não pode ter vergonha de falar que é velho, né? Eu respeito, né, as pessoas que, eu não quero falar a minha idade, claro, todo respeito, né? Não precisa sair perguntando idade, mas a gente precisa entender que a pessoa tem mais maturidade e a gente cola nelas mesmo para poder absorver tudo. Exatamente. Não é? Uma coisa que o meu irmão mais velho, até o meu irmão, o Jeremias, 2 anos mais velho que eu aprendo muita coisa com ele. E ele sempre me falou, Antônio, se você quer crescer na vida, você sempre tem que ser a pessoa menos inteligente, menos experiente do seu convívio. Porque se você for do mesmo nível ou mais avançado, você nunca vai aprender. Entendi. Sabe o que eu me lembrei? É de uma história onde um rapaz ia para uma pregação e ele, cheio de saber, era um tema que ele dominava, então ele chegou cheio de postura, de que conhece, e ele começou a falar sobre o assunto. As pessoas que estavam começou a questionar, fazer perguntas, e ele começou a se perder, que eu sei que foi um fracasso, foi um fiasco a pregação dele. Ele saiu destruído, humilhado, ele saiu com a cabeça baixa, prostrado. E aí chegou diante de um sábio que disse para ele, se você tivesse entrado do jeito que você saiu, você teria saído do jeito que você entrou. Então, a humildade, né, como você bem trouxe, né, saber o nosso lugar, saber que a gente sempre pode aprender. Então, eu acho que esse é uma das boas dicas que nós podemos deixar no Dia da Juventude hoje para esse jovem que nos acompanha, não é, Antônio? Exatamente, saber e aprender nunca é demais. E a maneira mais fácil de aprender é tendo um professor, alguém para ensinar. Justamente. Aprendi muita coisa com o senhor. Rapaz. Quando estava... Deu para guardar alguma coisa? Nossa Senhora. Um tantinho bom até. Então, que bom, fico feliz. Eu também aprendi muito com você, Antônio. Então, eu me lembro, até esses dias eu estava vendo aquele vídeo que a gente fez lá na sua casa. Eu vou ver se encontro ele para te mandar. Quando você estava indo para Nashville, nem me lembra que eu choro, Então foi um tempo muito marcante, né? E você lembra desse tempo? Você que está em casa, você lembra do tempo que o Antônio nos ajudava aqui? Se você é desse tempo, vai lá no @CN Sertaneja e comenta. Você lembra do Antônio Moraes, do tempo que cantava com a gente? @CN Sertaneja. Aproveita para pedir o seu Instagram também. Qual que é o seu Instagram, Antônio? É Antônio Moraes MR.
Antônio Moraes MR. Maravilha. Tá, Antônio, agora vamos voltar à sua história. Você foi para Nashville, começou a tocar nos... Como é que chama? Nos bares mesmo? Você fala? Como que é? Bar, restaurante. Restaurantes, né? Porque aqui falar tocar em bar no Brasil tem outro contexto, lá é diferente, né? É que lá, os bares, por ser aberto das 9 da manhã até as 2 horas da manhã, então lá tem restaurante muito bom, a comida. Sim. Então é outro público, não é, Antônio, do que a gente fala de bar hoje aqui, né? Hoje se fala bar aqui, num grande contexto, se pensa que é um lugar de bebedeira, de bagunça, com todo respeito, né? Mas tem lugares assim... Tem os lugares, tem lugares e tem lugares. Tem lugares e lugares. Mas lá, principalmente durante o dia, até às 6 horas da tarde, por ser, como que chama? Registrado como um bar, só pode entrar menores de 21 anos até às 6 horas da tarde. Entendi. Nos Estados Unidos. Porque lá a idade legal para consumir bebida alcoólica é com 21 anos. Entendi. Então até às 6 horas da tarde é uma paz, uma tranquilidade, o povo se divertindo, o povo cantando, que bonito. dançando, a molecada subindo lá, que lá também tem muita cultura de gorjeta. Então os cantores recebem um cachê. Pô, que bacana. E também recebe muita gorjeta. Gorjeta. E ele também tem o costume em Nashville de receber pedido de música. Então, nossa, eu adorava quando vinha a molecada. Que legal, cara. Ô, cowboy! Que eu cantava de chapéu. Ô, cowboy! Toca essa música, toca essa música, toca essa música. Nossa, era muito bom. Pô, que bacana. Então, vamos lá. Você estava nesse contexto e compartilhou também que começou a se empenhar mais na modalidade aí de cavalo, de fazer os cursos. Você participava de cursos ou só treinamento? Como que era? Não, Concurso, aliás. Não, ficava mais na parte de treinamento. Alguns cavalos que eu treinava, os donos levavam para competir. Mas eu não estava saindo para competições por causa da música. Ah, entendi. Tá, era de segunda até sábado que eu estava... E o que aconteceu com você? Conta a sua história aí, a partir daí. Bom, continuei tocando um bom tempo, com vários aprendizados. Tive grandes oportunidades, já abri show para grandes artistas, então eu pude viajar bastante com o meu trabalho, e fui tocando, porque, como todos os cantores, todos os músicos sabem, esse meio é bem difícil. Então pode estar tudo certo, tudo muito bem encaminhado, reunião com gravadora, com editora, tá tudo certinho. A reunião foi maravilhosa, todo mundo da equipe te adorou, mas por algum motivo eles falam, não vai ser dessa vez. Não vai ser dessa vez que vai assinar contrato, vamos conversando, a gente vai ficar de olho, e você nunca mais escuta um pio daquela gravadora. Então fui tocando, passei por algumas decepções desse meio. É um meio complexo, né, Antônio? Muito complexo. Muito difícil, por mais que assim, é música e tal, quando você vai usar isso como profissão, não é simples assim, né? Porque não basta ser somente um excelente compositor, não basta ser um excelente cantor, um excelente artista, um performer. Precisa conectar com o público, que é o mais difícil. Eu sei. E eu sempre tive muito a comparação do que eu via, o que eu tinha contato. A diferença entre um músico, um cantor, e a profissão do meu pai, que era montar em touro. O meu pai, ele fazendo o trabalho dele bem, ia dar certo. Se ele montar no touro bem, ele vai ficar os 8 segundos, vai ter a nota, vai ganhar prêmios. Beleza. Mas na música, eu posso ter a melhor canção, posso ter a melhor voz, a melhor técnica, posso ter a melhor equipe, mas não depende de mim. A música dependia do que os outros achavam do meu trabalho. Então bem complexo, muito difícil. É difícil. Impressionante, que até a gente vinha conversando no carro sobre
umas qualidades péssimas de música, né, gente? Né, Paulinho? Paulinho disse que ia cantar, Paulinho. Você tá me devendo, cara. Conversando sobre umas qualidades péssimas de música e a gente falava, pô, como é que o povo gosta disso? Então, às vezes é desleal, que você vê a pessoa com todo o talento, com toda a potencialidade, com todo o coração ali, e aí você vê que as pessoas valorizam muitas vezes uma porcaria. Com todo o respeito, gente, falando, você que gosta de alguma coisa aí que eu não goste, faz parte, gosto é gosto, mas é desleal às vezes. E é aquilo que eu falei no primeiro bloco. Tudo é um pêndulo. Já passou por várias épocas. A música que dura 2, 3 semanas no auge, aí o povo esquece e tem que começar com outra. Que todo mundo está fazendo esse tipo de música. Depois volta... Todo mundo está fazendo a música que quer ser eternizada. Né? Uhum. Porque eu acho que o sonho de todo grande artista é ter uma música que vai ser eterna. Então a gente vê aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na França, Itália, qualquer lugar no mundo, os grandes artistas sempre estão em busca da música eterna. Sim, mas eu quero saber uma coisa. Você pendurou a chuteira e o que você fez depois disso? Então, depois que eu passei por esse tempo, a minha família trabalhando com as coisas aqui da PBR Brasil, foi lançado uma disputa no formato de times. Então, dentro do meio da PBR, foram lançadas 8 equipes. Do mesmo jeito que tem São Paulo, Corinthians, Flamengo, sim, Palmeiras, sim. Lançou os times da PBR. Certo. E começou em 2022. Aí o meu pai, ele estava fazendo a transmissão do campeonato. Só que em 2023, ele foi contratado para ser um dos técnicos, ser assistente técnico do time que é atual campeão mundial por equipes. E então estava precisando de alguém para assumir essa posição de apresentador. Aí eu gosto pouco de microfone. Aí eu sempre falava, até quando meu pai estava apresentando, falava, um dia que precisar de alguém, pode me chamar. Sim, se colocou à disposição. Eu sempre falava, e eu falava meio com um pouquinho de tom de brincadeira, mas no fundo, eu estava certo. Falei, estava disposto. O dia que precisar, eu tenho microfone bom aqui, eu tenho câmera boa, pode contar comigo. Aí foi na etapa de Springfield, Missouri. É isso mesmo, 2023, etapa de Springfield, Missouri. O que é isso, Antônio? É a cidade. Tá. Tava tentando lembrar. Mas nessa etapa, o meu pai, ele ia fazer a transmissão, só que por algum motivo não deu certo. De última hora, a equipe da TV falou, a gente precisa de alguém. Antônio, vai você. Eu falei, yes, é minha chance. Nossa, agora é o brilho. É minha hora de brilhar. Faz teu nome. Aí eu fui, fiz a transmissão. Aí depois eu achei, foi bom enquanto durou. Foi, Aí na quarta-feira, eles falaram, Antônio, essa semana você vai fazer com a gente de novo, né? Eu falei, eu vou? O negócio ficou sério. Pelo jeito eu vou. Partiu. Sim. Então, a partir dali, eu comecei a fazer as apresentações e narração esportiva. Junto com o seu pai? Junto com o meu pai e também com o João Vilela. Que depois o Vilela. O Joãozinho. É filho do melhor locutor de rodeios do Brasil. Agora, um dos maiores leiloeiros do país também. Que bacana. Um abraço pro tio Rafael, um abraço pro Joãozinho. Rafael Vilela. Aí ele foi um grande parceiro meu. Eu aprendi muito com ele. Então, a gente que começou a tomar conta. A gente fez o final da temporada 2023 dos times. Eu e meu pai fizemos a transmissão da temporada individual, porque além dos times, continua o campeonato individual, que foi onde meu pai foi campeão 3 vezes. Aí, na temporada dos times 2024, aí como meu pai estava nos Estados Unidos como técnico, assistente técnico, voltou eu e o Joãozinho. Aí a gente... Nossa, foi maravilhoso. Foi uma temporada intensa. Nadou de braçada. Demais. Aí, finalzinho de 2023, eu ainda estava morando nos Estados Unidos, mas como eu comecei esse trabalho com a PBR, e era uma oportunidade que eu não podia deixar passar. Sim. Que eu sempre gostei de televisão,
E a música sempre vai estar comigo. Eu posso estar aqui no Brasil trabalhando na música, Sim. que eu ainda estou compondo. Aham. Então, fazer essa transmissão da PBR foi uma coisa que eu não podia deixar passar. Sim. E como aqui o João Vilela estava morando no Brasil ainda, Uhum. aqui tem toda a família, tem estrutura, tem um estúdio, eu falei, tá, vou voltar para o Brasil, fazer essa transmissão, continuo com a música, beleza, vamos ver o que dá. E estamos aqui hoje. Antônio, nós vamos só fechando esse ponto da música ainda, e eu quero fazer uma outra pergunta, você já vai pensando aí, que é hoje o seu dia a dia, né? Você já trouxe que você tem esse corre-corre aí na PBR, mas eu quero que você fale também no seu dia a dia na fazenda, né? As coisas que você gosta de fazer, aquilo que você desopila, que te traz aí para fora da sua essência, que faz você voltar lá atrás, no comecinho, quando você era pequeno. Essas coisas que você vive desde do contexto familiar, mas ali também do rural, do dia a dia, tá? Eu quero que você traz um pouquinho para nós, mas antes, só fechando aqui com um comentário, né? Como a gente falou de um conselho dos mais velhos, eu não sou muito mais velho que você, mas para dizer que você muito bem disse que a música, né, hoje, dentro daquele contexto que você vivia, o público ele tinha que ter essa resposta, ele dá essa resposta para o cantor, né, a partir da experiência que ele faz. E eu sinto muito isso até na evangelização, quando eu estou pegando o meu violão, quando eu sou chamado para algum lugar. O bacana é o seguinte, eu sou chamado para os lugares que as pessoas querem me ouvir. Às vezes tem um ou outro lá que não quer ouvir e faz uma experiência boa, ou não, simplesmente não faz experiência. Mas você guarda uma coisa no seu coração, se as pessoas te chamarem, é porque eles querem te ouvir. Então, sempre que você for chamado aqui no programa ou qualquer outro lugar, cara, faz com o coração, porque aquelas pessoas, eles querem te ouvir e vão fazer a experiência, ainda que seja uma pessoa, cante para uma pessoa, porque eu sei que você faz de coração, dá para ver como você canta, como você vem assim para fora, a sensibilidade da música, né? Você vive muito bem isso, tanto no tocar quanto no cantar, você sente, você vive as palavras que você está cantando, então admiro muito e o conselho é esse, se alguém te chamar, por quem te chamou, vai. Com certeza, amém. Nossa, e receber o convite de estar de volta, nossa, foi uma das melhores, eu acho que foi a melhor notícia do ano. Que bacana. A melhor notícia está de volta aqui. E canta o que você gosta, porque as pessoas vão te chamar pelo que você canta. Eu não vou ser chamado para cantar um outro estilo, porque não é o meu estilo. As pessoas que me chamam, elas vão ouvir Chique Zerado, vão ouvir Céu de Outono, vão ouvir as outras músicas que eu estou gravando, porque é o que eu estou gravando, certo? E as pessoas vão te chamar para cantar o que você canta, não se preocupe. Qual que é o seu repertório? É esse. Mas eu queria esse. Então, eu não canto, eu canto esse aqui. É bacana de se valorizar também, acho bonito. E acaba sendo uma experiência muito melhor para todo mundo. Porque quando um cantor está cantando o que ele gosta, ali a alma, o coração, o âmago do ser do cantor está presente. É diferente, é isso mesmo. Uma coisa que... Você lembra que meu pai sempre falava? Quando a gente usufrui do dom que Deus deu com perfeição, ou mais próximo da perfeição que a gente consegue, a gente está entrelaçado com quem deu o dom. Com Deus. Então, quando o cantor... Isso mesmo. Então, a God Gave Me You, já é uma música que fala de Deus, mas quando eu canto ela, e quando eu canto ela bem, eu estou em contato direto com o Criador da criação, com o Criador de todos os dons e quem me deu esse dom de cantar. Você sente ali aquela conexão com Deus. E isso, através da... Quem está presente aqui consegue sentir, mas até quem assiste na televisão, Sim. que é um contato um pouquinho mais indireto, Sim. as coisas de Deus acontecem em todos os lugares de qualquer jeito. Então dá para sentir a diferença e a gente vê isso muito. Quando um cantor lança uma música, por exemplo,
um cantor que é conhecido por músicas dançantes. Mas se ele canta essas músicas dançantes só porque faz sucesso, quando ele lança uma música romântica, que conta uma história de vida, e muitas vezes conta coisas que ele viveu, muitas vezes aquela é a música de maior sucesso daquele artista. A gente já viu várias vezes, porque as coisas verdadeiras são coisas de Deus, e o que é de Deus é sempre muito bom. Com certeza. Eu fiz uma pergunta, nós estamos acabando o tempo. Responda rapidamente sobre a sua inspiração, o seu dia a dia na roça. O que te inspira hoje no seu dia a dia, fora dos palcos dos microfones? Bom, hoje uma das coisas que eu mais gosto de fazer, acordo, tomo um café, passo na Vó Bete, tomo mais um café e eu passo o tempo lá. Eu agora com alguns cavalos novos, começando um projeto de criatório. Então agora, vendo meu futuro, vendo coisas que eu posso fazer pelo bem dos meus animais, pelo bem da minha família e também pela minha futura família. Porque tudo na vida a gente tem que ter um plano, tem que ter um propósito. E eu não sei se eu já falei isso para o senhor, mas o meu maior sonho, a única coisa que me faltaria nessa vida se eu não fosse casado e se eu não fosse um bom pai. Então, já começando com quase 25 anos, já dando passos para poder ter uma família, seguindo o exemplo dos meus pais, dos tios da comunidade. Aí. Então, vou aprender muito com o senhor também. Opa, à disposição. Então, é só vendo o futuro e vendo as bênçãos de Deus. Maravilha, agradeço Antônio Moraes pela sua presença, que Deus abençoe, obrigado pelo convite. Amém. E vamos ver se a gente consegue ter você mais vezes aqui. Como o senhor disse, o dia que chamar, estou disposto. Deixa um abraço para a galera que está em casa lá e já prepara para você cantar a saideira para nós. Muito obrigado a todos vocês que acompanham todos os programas aqui do Canção Nova Sertaneja. É um prazer estar de volta, contando um pouquinho da minha história, dividindo esse dom que Deus me deu com vocês. Que Deus abençoe cada um, cada dia mais. E a gente se vê na próxima. Se Deus quiser. Fica aqui a dica para você, jovem. O programa de hoje eu acho que falou muita coisa, não é verdade? Mas não deixa de buscar a sabedoria dos mais velhos. Sobretudo, buscar em Deus. Ele é a fonte que jamais se esgota. A fonte inesgotável de sabedoria, de paz, é Deus. Ah, mas eu não estou entendendo. Vai no coração de Deus. Certamente Ele vai responder para você, tá bom? Que Deus abençoe. Até o programa que vem, se Deus quiser, com mais conteúdo aqui especial para você, povo sertanejo. Um beijo no coração. Antônio, canta para a gente. O que você vai cantar? Um clássico que eu já cantei com o senhor. Ou será que a gente faz um pouquinho diferente? Fechar com Como o que Céu vai de ser? Outono? Oh, você que sabe, pode ser. Vamos fechar com o Céu de Outono? Vamos sim. Raquel, traz o pedestal para mim aqui que nós mudamos tudo, ó. Vai ser o Cris? Raquel. Isso. Chega aqui, essa é a Raquel Castro, nossa produtora. Obrigado, Raquel. Essa aqui marcou história. Marcou a minha história, marcou a nossa história. Então vamos lá. Comece pra gente, porque eu gosto de ouvir o senhor cantar. Obrigado. Já que é uma canção de amizade, e hoje nós estamos nos reencontrando, ofereço para você, viu, meu amigo? Com você eu aprendi a olhar para frente, mesmo quando a gente sente que tudo acabou. E foi para uma nova página, nova estação que também tem segredos. Um novo que é desconhecido traz frio e calor. Oh, 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 oh. Aquela tarde o leve vento que soprou então levou com ele nuvens que escondiam aquele degradê do céu. O céu, aquele lindo céu de outono que chegou, marcando uma linda amizade que meu Deus selou. Foi você
fez ver o que eu não via, porque eu não sabia desse seu valor. Oh, oh, oh. Hoje eu sei o preço de uma amizade que era escondido no botão de uma flor. Tanto quanto aquele céu de outono, você me encantou. Foi você que me fez ver o que eu não via, porque eu não sabia desse seu valor. Oh, oh, oh. Hoje eu sei o preço de uma amizade que era escondida no botão de uma flor. Tanto quanto aquele céu de outono, você me encantou. Com os encantos dessa estação, eu ofereço a ti esta canção, querido amigo. Com os encantos dessa estação, eu ofereço a ti esta canção, querido amigo.